Oi, gente, eu sou a Rebeca. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Atrás da Fita. Como é que vocês estão hoje, hein? Tudo bem? Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para o YouTube te avisar toda vez que tiver algum vídeo novo, né, tá? Vai lá no sininho, viu? Pela primeira vez um vídeo que é uma recomendação de vocês, inclusive um membro do canal, então muito obrigada, Elizabeth Samartin. Me diz aí como pronuncia seu sobrenome para eu falar bem direitinho, tá bom? E foi ela quem recomendou esse caso em um dos comentários, e óbvio que eu passei as últimas semanas da minha vida completamente obcecada, tentando achar qualquer informação disponível sobre ele, até porque eu não conseguia parar de pensar nele. Eu só não trouxe na semana anterior porque eu já tinha os casos planejados, mas enfim, chegou a hora de trazer ele e eu espero que a pessoa que recomendou assista esse vídeo, pra gente poder perder o sono juntas pensando sobre ele, né? Afinal é sobre isso que é o True Crime, não é mesmo? E só lembrando que se você quiser ajudar o nosso canal a crescer e melhorar cada vez mais, além de se tornar membro, você pode mandar um pix para a chave atrásdafita@gmail.com de qualquer valor, porque eu estou fazendo tudo do canal sozinha e qualquer valor já ajuda bastante, tá, galera? E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje, porque eu preciso que alguém me ajude a responder a pergunta: o que raios aconteceu com Blair Adams? Não à toa a Elizabeth falou desse caso como um dos que tirou o sono dela, porque é tudo muito confuso, é um assassinato que não foi solucionado até hoje, mas eu vou fazer o melhor que eu posso para apresentar as informações que eu consegui encontrar para vocês e que ainda assim são bem confusas. Inclusive, quando eu li o comentário da Elizabeth pela primeira vez, eu pensei, acho que eu nunca ouvi falar desse caso. Mas aí eu parei para ver as informações e eu lembrei que sim, eu já tinha ouvido falar desse caso. Mas da primeira vez que eu tinha ouvido falar dele, anos atrás, a gente tinha menos informação ainda do que a gente tem hoje, o que também já não é muita coisa. Então hoje eu vou trazer tudo de informações oficiais, de relatórios e testemunhos que eu consegui encontrar, tá bom? Até porque hoje a gente tem acesso a muito mais informações depois de ter uma galera que está há vários anos tentando montar esse quebra-cabeça extremamente macabro. E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. O caso dessa semana começa no Canadá, mais especificamente na cidade de Surrey, que fica localizada na província de British Columbia. Além de ser a segunda maior cidade do país em número de habitantes, ficando atrás apenas de Vancouver, e Surrey é a típica cidade grande, além de ter sido o lugar em que Robert Dennis Blair Adams nasceu no dia 28 de dezembro de 1964. Um pouquinho aí antes do Natal, e ele era filho de Sandra Adams e irmão de Tom Welland. Blair foi criado pela mãe e pelo padrasto, o que me leva a acreditar que o pai dele não era exatamente uma figura muito presente na vida do filho. E sendo assim, a mãe dele se casou com outra pessoa depois que o relacionamento com o pai do Blair não deu certo, por qualquer motivo que seja. E além disso, apesar do nome dele ser oficialmente Robert Dennis, por algum motivo ele também preferia ser chamado de Blair Adams. Ok. Tem muita pouca informação sobre a infância e a adolescência dele, mas o que a gente sabe com certeza é que quando ele tinha 31 anos de idade, então no ano de 1995, ele aceitou um emprego oferecido pelo padrasto dele, e com isso ele teve que se mudar para a cidade de Frankfurt, na Alemanha. E então o Blair começa a trabalhar na empresa do padrasto dele, que era do ramo de construções pré-fabricadas, que até onde eu entendi são aquelas construções de madeira que você leva as colunas e a estrutura já semi-pronta para o lugar e só termina de fazer a construção lá, sabe? Não é muito comum aqui no Brasil, mas nos países em que eles constroem casas de madeira é um pouco mais comum. A companhia se chamava SS Cedar Homes e parece que ela foi à falência no ano de 2010, pelas datas que a gente consegue encontrar no site da empresa. E além disso, alguns registros mostram que ela também operava na cidade de Surrey, no Canadá, a cidade onde o Blair nasceu e morava, mas não fica muito claro se eles estavam tentando expandir o negócio para a Alemanha ou se eles já tinham um escritório lá. Mas eu não duvido que o padrasto do Blair queria alguém de confiança para manter o olho nos negócios, sabe? E escolhe o filho para essa posição. Tudo começa até bem para o Blair no emprego novo, até que em novembro de 1995, no mês que eu nasci. Ok. Sei que além de eu ter nascido, o que aconteceu nesse mês foi que o Blair conheceu uma mulher alemã na balada e eles gostaram
muito um do outro e rapidamente começaram um relacionamento amoroso. Essa namorada dele, em declarações depois do que tudo aconteceu, descreveu o Blair como, abre aspas, um cavalheiro e um ótimo namorado, fecha aspas. Mas eu me vejo obrigada aqui a te dizer que ela foi uma das pouquíssimas pessoas que conheciam ele na Alemanha que tinham uma coisa boa para dizer do Blair. Até porque, por volta desse período, parecia que o Blair realmente estava passando por um momento muito difícil. E ele começou a ficar mais agressivo do nada, meio que implicando com as pessoas por motivos tão bestas, sabe? E no mesmo período, as pessoas que conheciam ele mais intimamente sabiam que ele tinha começado a lutar contra o vício com álcool, além de substâncias ilegais, e em nenhum lugar eu consegui achar especificamente qual era a substância que ele estava lutando, né? Até porque a gente está falando do ano de 1995 e muita coisa ainda era legal nos Estados Unidos. Mas tem algumas substâncias que mexem com o teu cérebro mais do que outras, sabe? Então, para mim seria uma informação muito importante saber exatamente o que é que ele estava usando, mas vamos lá. E até pelo fato da personalidade dele estar mudando de uma forma tão drástica e tão rapidamente, eu me atrevo aqui a chutar que ele estava usando umas paradas mais hardcore mesmo, sabe? E pior do que isso, além dos comportamentos cada vez mais agressivos com quem conhecia ele estava começando a ficar mais paranoico. Algumas pessoas que conheciam ele chegaram a afirmar que ele teria dito algumas vezes que ele achava que tinha alguém indo atrás dele e espalhando rumores falsos sobre ele. Ok. E até então o Blair era um cara muito fechado, muito na dele. Então, se realmente aconteceu alguma coisa, alguma briga, um desentendimento, alguma coisa que deixou ele paranoico com motivo, ou se era só um fruto de um abuso de substâncias, a gente nunca vai saber com absoluta certeza, só imaginar mesmo. Além de também ser possível que ele tinha alguma questão de saúde mental que não estava sendo tratada, até porque eu já ouvi dizer que alguns transtornos são engatilhados depois de uma certa idade, ou quando você usa uma substância e faz uma viagem só de ida e você nunca mais volta a ser a pessoa que você era antes, sabe? Tem um babado assim também. Tipo, eu já ouvi que o chá de ayahuasca, né, que é usado em rituais religiosos, mas que às vezes muda totalmente a personalidade do ser humano e tem que ser utilizado com muita responsabilidade, tá? E além disso, se hoje em dia ainda tem muita gente que tem preconceito com você procurar um psicólogo, uma terapia, algum médico para quando você tá dodói da cabeça, imagina em 1995. Mesmo com a ex-namorada do Blair falando muito bem dele, parecia que ele não era tão legal assim com todo mundo que ele conhecia na Alemanha. E a história que ele corria na boca miúda era de que, ultimamente, principalmente quando o Blair ficava com raiva do nada, ele acabou se metendo em muitas brigas nos bares que ele frequentava, e ele conseguiu várias inimizades nessas brigas de bar que ele acabou se metendo. Ai, que saco, viu? Se eu saísse um dia pra me divertir com os amigos e tal hora, dois bêbados chatos brigando do meu lado. Sei que no verão de 1996, ali no começo do ano, o Blair resolve voltar pro Canadá, onde ele arranja um novo emprego também na área de construção, dessa vez atuando como capataz de obra, e se alguma coisa meio séria aconteceu na Alemanha que fez ele querer voltar para casa, ou se ele só estava morrendo de saudade da terrinha dele, é outra coisa que a gente também nunca vai saber. E assim a vida do Blair seguiu normalmente durante os primeiros meses, quando ele voltou para o Canadá, normalmente por enquanto, mas no geral realmente parecia que ele estava querendo ajeitar a vida dele, colocar as ideias no lugar. Ele começou a ir para as reuniões dos alcoólicos anônimos, e até os amigos que ele ainda tinha em volta sentiram que, beleza, ele passou por um momento difícil, alguma coisa aconteceu, mas ele tá tentando ajeitar a vida dele. Tudo bem, super respeito isso. O chefe e os colegas que ele tinha no emprego novo de cara gostaram do Blair. Eles disseram que ele realmente fazia um serviço muito bom, ele era muito bom no trabalho dele, até porque ele já tinha alguns anos de experiência. Pronto, até aí tudo bem, certo? Errado. Antes que o verão de 1996 pudesse acabar, algumas pessoas que conheciam o Blair repararam que ele estava começando a agir muito esquisito de novo. Algumas vezes ele parecia uma pessoa completamente diferente, e até os colegas que inicialmente tinham achado ele um cara muito massa e respeitado ele,
Começaram a perceber que ele estava ficando cada vez mais desleixado e até preguiçoso com o trabalho dele, que eu diria que é até relativamente perigoso quando você trabalha com construção de obras, não é mesmo? Além disso, na mesma época, ele parou de frequentar as reuniões do AA e não tem nenhum testemunho que possa dar 100% de certeza se nessa época ele voltou a beber ou ingerir alguma substância, mas fica aí registrado que foi uma grande coincidência que ele parou de ir nos Alcoólicos Anônimos na mesma época que ele voltou a agir de uma forma muito, muito esquisita. Mesmo assim, ele não estava tão irresponsável ainda ao ponto do chefe querer demitir ele, porém mais do que suficiente para irritar os colegas de trabalho dele a ponto deles lembrarem isso depois nas entrevistas. Mas assim, cá entre nós aqui, sabendo o que acontece daqui para frente, eu vou chutar que o Blair estava lidando com alguma coisa muito esquisita e é agora que as coisas começam a dar muito errado, porque no dia 5 de julho de 1996, por algum motivo, o Blair resolve sacar todo o dinheiro dele do banco, não deixou 1 centavo na conta da poupança, ok? E sendo assim, agora em dinheiro vivo ele tinha em posse um montante de cerca de 6 mil dólares canadenses, o que equivalem hoje em dia a quase 11 mil dólares canadenses ou 40 mil reais. Então é uma quantidade de dinheiro até boa, eu diria. No mesmo dia que ele saca todo o dinheiro dele, ele também retira do cofre um outro montante de milhares de dólares em forma de joias que ele tinha nesse cofre, além de ouro e platina que ele também tinha guardado. No mesmo dia que ele fez essa retirada no banco, ele conversa com a mãe dele, a Sandra, e ela lembra do filho estar parecendo muito nervoso e preocupado com alguma coisa. Mas quando ela perguntou o que era, ele se recusou a dizer o que estava acontecendo, por que ele estava tão agoniado. Depois disso, também, aparentemente do nada, ele resolve visitar o tio dele que morava na cidade de Courtenay, também na província de British Columbia. Mas como ele aparece de última hora e sem avisar ninguém, o tio dele nem estava em casa na hora que ele chegou lá. Então, 2 dias depois disso tudo, né, então quando ele foi no banco e tirou todos os pertences dele e tentou fazer essa visita surpresa pro tio dele, em 7 de julho de 1996, o Blair pega o Chevrolet Chevette que ele dirigia e vai rumo à fronteira do Canadá com os Estados Unidos, com o plano de pegar a balsa, aquele navio enorme que fazia o transporte de veículos para ele poder conseguir levar o carro junto com ele, sabe? Ele vai até a cidade de Vitória e tenta embarcar nessa balsa até Seattle, nos Estados Unidos, mas o plano dele dá muito errado porque a imigração nega a passagem dele. Eles acharam muito esquisito esse cara solteiro viajando sozinho com todo esse dinheiro e joias e ouro e platina. Sendo assim, ele foi negado a passagem na fronteira, além de ter sido colocado no arquivo deles como um indivíduo possivelmente envolvido com a venda de substâncias. O jeito que o Blair estava se comportando também não ajudou ninguém a acreditar que ele estava só indo fazer um passeio inocente para relaxar, só uma viagemzinha de boas. Dava para ver a ansiedade correndo no corpo dele no momento em que ele chegou para a entrevista com os oficiais de imigração. E além disso, quando eles receberam o resultado da checagem do histórico criminal do Blair, as autoridades encontraram algumas acusações contra ele relacionadas a dorgas e agressão física, o que com certeza não ajuda a dar uma boa impressão, né? A imigração não vai olhar para isso e pensar: pode vir, meu anjo, vem, a gente aceita você. A gente não sabe ao certo nem quantas vezes o Blair tentou fazer a travessia do Canadá para os Estados Unidos. Em algumas fontes eu vi que foram 3 vezes, em alguns outros lugares eu vi que foram até 5 tentativas. Mas de um jeito ou de outro, o fato é que o Blair passou um bom tempo tentando fazer essa travessia. Ele queria entrar nos Estados Unidos de um jeito ou de outro, e ele chegou a tentar atravessar a fronteira até a pé, mas nenhuma das tentativas dele foi bem sucedida e o comportamento do Blair só vai ficando cada vez mais esquisito. Então, no dia 8 de julho, o dia seguinte em que ele tentou fazer o cruzamento da fronteira com a balsa, ele vai até o trabalho dele, pede demissão do nada e tenta sacar o último cheque do salário que ele tinha. Por algum motivo, ele não consegue pegar o cheque dele e ainda nesse mesmo dia, ele tenta comprar uma passagem de avião para a Alemanha no valor de 1.700 dólares canadenses, um valor também bem alto, equivalente a 11 mil reais hoje em dia. Mas eu sei que ele compra essa passagem desse valor bem salgado até, só para quase imediatamente pedir o reembolso dela.
Bicho, meu Deus do céu, será que tava faltando dor de cabeça na vida da criatura pra ela querer se meter com burocracia de companhia aérea, viu? Além de que nas entrevistas com a ex-namorada alemã dele, aquela lá que tinha falado muito bem do Blair, ela afirmou que eles não tinham nenhum plano de se ver, ela não estava esperando receber ele, eles não tinham combinado nada, então, sei lá. Mas relaxa porque essa é a coisa menos estranha que o Blair vai fazer daqui pra frente. Depois disso, o Blair dirige até a casa de um amigo dele e pede que esse amigo ajude ele a tentar atravessar a fronteira para os Estados Unidos mais uma vez. Mas esse amigo do Blair deve ter sentido o cheiro de furada de longe. Além de ser tarde da noite quando o Blair resolveu bater na porta dele e ele recusa a participar dessa presepada. E assim, na manhã do dia seguinte, dia 9 de julho, o Blair foi visto andando sozinho na região da fronteira, que é a tal da tentativa de atravessar a pé, que também não deu certo, porque ele foi avistado por um patrulheiro da fronteira e foi mandado embora. E caso você não tenha registrado ainda, já faz 3 dias que esse macho está inquieto de um lado para o outro, tentando atravessar a fronteira do Canadá para os Estados Unidos a todo custo, sem nenhum medo de levar um tiro de advertência de um policial americano, sabe? E ainda vai piorar muito. E assim, ele teve um período lidando com o uso de substâncias, mas ele ainda tinha familiares e amigos que mantinham contato, sabe? Não chegou naquele nível em que ninguém mais queria falar com ele, nem saber dele. Mas ainda assim, com todo mundo que foi entrevistado em relação a esse caso, ninguém sabia dizer por que raios o Blair estava querendo tanto atravessar a fronteira, por que ele sacou o dinheiro dele, por que ele estava agindo dessa forma tão esquisita. No relatório de imigração constava que quando Blair foi avistado pelas autoridades canadenses durante essas várias tentativas de cruzar a fronteira, ele apresentava diversos arranhões nas mãos, além deles terem achado muito curioso a semelhança dele com o retrato falado de um suspeito de roubar um carro azul na região de Vancouver, que também ficava ali na mesma região de onde ele estava tentando fazer essa travessia. Mas quando Blair foi apreendido, ele parecia tão genuinamente confuso com essa acusação que ele acabou sendo liberado após o interrogatório com os policiais, até porque, além do retrato falado, não tinha mais nenhuma outra evidência que pudesse ligar ele com o furto desse veículo. Mas durante a investigação do caso, um dos amigos do Blair resolveu falar com a polícia e, segundo esse amigo, ele teria sim visto o Blair dirigindo um carro azul roubado naquele dia. Mas, novamente, como tudo envolvendo esse caso, não dá para ter 100% de certeza absoluta de nada. Se ele realmente roubou esse carro, se alguma coisa aconteceu com o carro dele, ou se ele realmente pensou, não, me negaram na imigração, mas se eu voltar aqui com um carro um pouco mais arrumadinho, eles com certeza vão mudar de ideia e me deixar entrar. É isso, um carro roubado é a solução para todos os meus problemas. Vamos! Porém, um fato é que ninguém mais foi considerado suspeito ou listado com esse caso do roubo do carro. Sei que depois de ter sido interrogado e liberado, o Blair voltou a dirigir o Chevette dele e ele vai em direção até o aeroporto internacional de Vancouver, estaciona o carro dele lá e vai para uma locadora de carros, onde ele aluga um Nissan Altima e mais uma vez ele dirige em direção à fronteira e tenta atravessar. Então eu tô realmente começando a achar que ele pensava que tinha algum modelo de carro que as autoridades iam achar mais simpático, sei lá. Mas o pior foi que deu certo. E sendo assim, no dia 9 de julho ele finalmente consegue pisar em solo americano. Mas no mesmo dia ele é novamente apreendido pela polícia pela suspeita de um outro roubo. Então, meu Deus, se algum dia eu achei que eu tive um dia corrido na minha vida, o Blair conseguiu tentar atravessar a fronteira várias vezes, ser levado pela polícia, liberado, dirigiu para o aeroporto, alugou um carro, voltou para a fronteira e finalmente conseguiu passar. Assim que ele chega nos Estados Unidos, ele dirige o Nissan Altima para o aeroporto de Seattle, estaciona, entra no aeroporto e tenta comprar um bilhete só de ida para Washington, D.C., no valor de $800 americanos, e o funcionário até informa o Blair de que se ele comprasse um bilhete de ida e volta num pacote que eles tinham lá, sairia bem mais em conta, na metade do preço, por então $400, né, por 2 bilhetes, em vez de $800 por apenas um bilhete.
Massa, né? Por que não tem mais essas promoção de voo hoje em dia? Mas mesmo assim, o Blair diz: não, obrigada, eu quero comprar só esse um bilhete de US$ 800, poucas horas depois dele ter finalmente conseguido cruzar a fronteira para os Estados Unidos. Sendo assim, ele desembarca no Aeroporto Internacional de Dulles por volta das 5 horas da manhã do dia 10 de junho de 1996 e imediatamente ele vai até outra locadora de veículos e aluga um Toyota Camry branco. Segundo a estimativa da polícia, às 6h45 da manhã ele começa uma viagem de carro de 7 horas até Knoxville, no estado do Tennessee. Então, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com esse homem que está há dias correndo de um lado para o outro sem parar, sem tempo de dormir direito e ainda assim tendo energia para fazer tudo isso e dirigir um carro? Socorro! E eu sei que nisso fazem apenas 5 dias desde o dia que ele foi no banco e sacou todos os pertences dele e desde então nada do que ele fez tinha um mínimo de sentido. Às 10h15 da manhã, no meio do trajeto para Knoxville, o Blair acaba colidindo o carro dele em outro veículo na região, já dentro do território do estado da Virgínia. E não foi assim nada absurdo, uma batidinha ali de baixo impacto, sabe? E o moço que foi atingido pelo Blair até na verdade falou que ele achou ele muito simpático, apesar dessa situação toda. Mas ele também disse ter ficado com a impressão de que o Blair estava muito apressado para resolver essa situação toda, como se ele tivesse muito apressado para ir para outro lugar, como se ele tivesse um prazo, um compromisso marcado, sabe? Às 5h30 da tarde do mesmo dia, o Blair finalmente chega em Knoxville, no Tennessee. Ele para num posto para repor a gasolina do carro dele e os funcionários desse posto lembram de ter reparado em algumas coisas esquisitas. O Blair não parecia estar se comportando de forma muito normal e em algum momento um deles resolve chamar um mecânico porque o Blair falou que depois de colocar a gasolina no carro ele não estava conseguindo dar a partida de jeito nenhum. E quando o mecânico chega lá, ele não demora muito tempo para perceber que o problema era o fato de que o Blair, por algum motivo, estava tentando usar a chave do Nissan Altima que ele tinha alugado para tentar dar partida no Toyota Camry que ele tinha. E eu não sou nenhum especialista em carros, mas até eu sei que não é assim que os carros funcionam. Então o mecânico tenta explicar para o Blair, então parça, que você está usando a chave errada e aí fica meio difícil de dar partida no carro desse jeito, né? Mas ele também ficou com a impressão de que o Blair não estava ouvindo nada do que ele dizia, não estava processando a realidade, sabe? E ele diz pro mecânico: não, isso não faz sentido, porque essa aqui é a única chave que eu tenho e eu tava esse tempo todo dirigindo esse carro com ela, o que fazia zero sentido, mas a essa altura eu não me surpreendo com mais nada sobre esse caso. O mecânico mais uma vez tenta explicar para ele que isso era meio que impossível e que para ter passado as últimas 7 horas dirigindo o Camry, ele tinha que ter tido acesso à chave correta para a ignição daquele carro. E ele achava que, logicamente, ela tinha que estar ali em alguma área em volta do posto que eles estavam. Até porque, de uma forma ou de outra, ele tinha conseguido dirigir o carro até lá. E mais uma vez o mecânico disse que percebeu que o Blair não estava de fato ouvindo nada que ele estava dizendo, ou talvez não levando a sério nada do que ele falava, além de afirmar repetidamente que ele não tinha nenhuma outra chave para aquele carro. Ok? No depoimento oficial para a polícia, o mecânico reitera que ele não achava que o Blair estava totalmente presente durante a conversa deles. E sendo assim, eles acabam chamando o guincho para tirar o carro de lá, já que sem a chave correta o Toyota Camry não ia para lugar nenhum. E sendo assim, o mecânico acaba levando o carro para uma loja de carros da região para deixar ele estacionado, guardadinho ali pela noite. Além disso, ele ainda leva o Blair para uma pousada da região chamada Fairfield para ele poder passar a noite e descansar, já que ele estava temporariamente sem carro. Mas assim que eles chegam na pousada, o Blair diz para ele que ele esqueceu a bolsa dele no posto de gasolina. E pela palavra que eu li nos registros desse caso em inglês, bag, eu acho que ele não estava usando uma mochila muito grande, então era como se ele estivesse usando uma pochete, ou essas bolsinhas agora que entraram na moda hoje em dia, sabe?
E minha gente, ou esse mecânico era muito gente boa, ou ele estava sendo muito bem pago, porque ele volta no posto para buscar a bolsa do Blair e devolver para ele na pousada. Até aí tudo bem. Diz ela quando claramente não tá nada bem, mas calma que ainda vai piorar muito. Nos 40 minutos que levou para o mecânico ir voltar nesse trajeto, o Blair é visto nas câmeras de segurança da pousada andando pelo lobby de uma forma muito nervosa, inquieta, entrando e saindo da pousada várias vezes, em vez de só sentar numa cadeira enquanto ele esperava. Tudo bem, é 1996, mas dá para ler um jornal, dá para fazer um sudoku, sabe? Até 7h37 da noite, quando Blair finalmente fez o check-in na entrada da pousada, e a atendente chamada Tika Harsfield notou que durante o processo do check-in o Blair parecia, abre aspas, paranoico, muito nervoso, agitado e olhando em volta como se estivesse esperando ser atacado a qualquer momento, mesmo que não tivesse mais ninguém na pousada naquele momento, fecha aspas. Depois que a Tika entregou a chave do quarto dele, ela lembra de ter visto o Blair colocando a chave no bolso. Porém, ao invés de andar até os elevadores para ele poder chegar no quarto dele, ele saiu pela porta da frente do Fairfield Inn, a pousada. Nunca mais voltou e até onde a gente sabe, essa foi a última vez que Blair Adams foi visto com vida. Quer dizer, ele muito provavelmente foi visto ainda vivo pelo monstro que roubou a vida dele, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? No dia seguinte, então no dia 11 de julho de 1996, por volta das 7 horas da manhã, 2 trabalhadores de uma construção num hotel que ficava no endereço 7471 da Crossroad Boulevard fizeram uma descoberta perturbadora. E essa construção não ficava nem um pouco longe do posto de gasolina em que o Blair tinha sido avistado e nem da pousada em que ele tinha feito o check-in. E naquele dia os 2 trabalhadores estavam chegando para mais um turno, até então um dia de trabalho normal, quando eles repararam em algo tão esquisito no estacionamento da construção que eles resolveram ligar para o serviço de emergência, o 911. E a coisa que eles viram que perturbou tanto eles foi o corpo de Blair Adams, visivelmente sem vida, jogado no chão, com todos os pertences dele espalhados em volta do corpo. E então, assim, num dia ele sai andando da pousada e na manhã seguinte ele é encontrado sem vida. O que aconteceu? Quando o xerife do condado de Knox, Jim J.J. Jones, responde ao chamado, ele repara que a vítima do crime estava com as calças abaixadas até a altura do tornozelo. E ainda de acordo com o JJ, ele acreditava que alguém tinha feito isso pelo Blair, porque aparentemente tem algum jeito de perceber quando você mesmo abaixa suas calças ou quando outra pessoa faz isso por você. Além disso, os sapatos do Blair também não estavam nos pés dele, e sim ao lado do corpo, posicionados com as meias dentro do sapato. E os outros objetos que foram encontrados em volta do corpo dele foram a chave do quarto da pousada Fairfield, que ele nunca nem chegou a usar, apesar de ter pagado o check-in. E pelo menos para mim, mais esquisito ainda, do lado dele estavam as chaves do Toyota Camry, sim, aquelas que ele não conseguia encontrar de jeito nenhum, e por isso ele teve que pegar carona para passar a noite na pousada, porque ele não conseguia dar a partida no carro, porque ele não tinha chave. Essa chave? Pois é. Como? Essa para mim é a parte que eu fico assim, olha, eu já perdi uma coisa quando eu tava bêbada e no dia seguinte eu fui ver que tava exatamente no lugar que eu tinha deixado, mas meu amigo. E é mais uma coisa que não dá para afirmar 100% de que a chave tava no bolso dele ou na pochete que ele tava carregando, mas ai, sei lá. Além disso, junto com o corpo dele também tinha uma outra mochila um pouco maior, cheia de mapas e bilhetes de viagens, e mais esquisito ainda, espalhado em volta do corpo dele no chão, estava todo o dinheiro que o Blair estava carregando com ele. E assim, já é muito esquisito um criminoso deixar para trás o dinheiro da vítima, mas esse caso foi um pouco mais esquisito, porque o jeito que o dinheiro estava jogado em volta dele parecia quase proposital, sabe, assim, espalhado em volta dele para mandar algum tipo de mensagem distorcida de, sei lá, eu não queria seu dinheiro, eu só queria a sua vida.
Além disso, na pochete que o Blair estava usando, a polícia também encontrou cerca de 140 gramas de ouro e platina, além de moedas canadenses, alemãs e americanas, junto com as joias que ele tinha tirado do cofre e um par de óculos de sol. A pochete tinha sido encontrada ao lado do corpo dele, com o zíper aberto, mas ela não parecia ter sido vasculhada dentro dela. E o que isso significa é que, imediatamente, a hipótese de ter sido um assalto que ele acabou reagindo e deu muito errado é automaticamente descartada, porque qual raios de assaltante é tão incompetente que ele mata a pessoa e deixa milhares de dólares e joias para trás? Não faz o menor sentido. A autópsia que foi realizada no corpo do Blair estimou que ele já estava sem vida aproximadamente 4 horas, desde o momento em que ele foi encontrado, colocando a morte dele em algum horário por volta das 3h30 da madrugada. E segundo o depoimento de um segurança ali da área, ele realmente lembrou de ter ouvido alguém gritar no meio da noite, aproximadamente por esse horário, mas ele achou que tinha sido uma mulher, então, claro que ele não foi lá ajudar, porque a gente sabe como é esse mundo quando as mulheres precisam de ajuda, não é mesmo? E se você não sabe ainda, eu vou trazer aqui o caso do assassinato que deu a origem ao 911 nos Estados Unidos, e aí talvez você entenda a minha revolta, tá bom? Sei que em todo caso o depoimento desse segurança não deu em nada, e outra coisa que a autópsia do Blair revelou foi que ele tinha vários cortes e arranhões espalhados pelo corpo. Sendo assim, a principal especulação era de que se tratava de feridas defensivas, né, os ferimentos que você recebe quando está tentando se defender ou sair de perto de alguém que está te atacando fisicamente ou tentando roubar a sua vida. Até pelo local onde muitos dos ferimentos do Blair estavam localizados, né, no antebraço, como se ele estivesse fazendo assim, sabe? A causa da morte de Blair Adams foi determinada como resultado de uma perfuração no estômago, causada ou por um golpe muito forte ou por uma sequência de golpes repetitivos que acabaram rompendo o estômago dele. A autópsia não conseguiu identificar se as lesões foram causadas por algum objeto específico ou por alguém repetidamente socando o Blair até a morte. Outra marca que chamou a atenção da polícia foi um golpe na testa dele de natureza contundente, né? Então, diferentemente de um golpe cortante, como por exemplo um golpe de faca, o golpe contundente é aquele causado por uma coisa assim que esmaga, então podia ser quase qualquer coisa, um tijolo, um taco de beisebol, um soco de uma pessoa que realmente queria te matar, sei lá. Mas no caso do Blair, esse hematoma na testa dele, segundo a autópsia, teria sido causado por um objeto muito parecido com um pé de cabra ou um bastão de madeira. E nenhuma das possíveis armas do crime foi encontrada na região, mas até por se tratar de uma área de construção, a polícia não descartou a hipótese de ter sido algum instrumento de trabalho que estava ali no momento e alguma coisa aconteceu e essa pessoa utilizou esse objeto para golpear o Blair. A partir da evidência dele estar com as calças aparentemente abaixadas por outra pessoa, a polícia acreditava que ele podia ter sido vítima de violência íntima, mas os resultados do teste indicavam que não tinha nenhuma amostra de DNA para confirmar essa teoria. E a única evidência que foi encontrada na cena que não tinha uma ligação direta com o Blair foi uma mecha de cabelo arrancada e encontrada na mão dele, o que pode soar como minimamente uma pontinha de esperança no meio desse caos, que é esse caso todo. Mas, infelizmente, em relação à evidência para um crime, é o pior tipo de evidência de DNA que pode ser encontrado. Até porque nem todo fio de cabelo que é arrancado vem com a parte do DNA, aquele folículozinho assim, bem da cabeça, sabe? Pois é, não é só o fio de cabelo que consegue dizer a quem ele pertence. Pois é, que bosta. E ainda assim, mesmo quando ele vem com folículo de cabelo, ele não é uma garantia de muita coisa, porque não é uma evidência 100% confiável em comparação com uma amostra de sangue ou sêmen, por exemplo. Mas para mim, na minha opinião, mostra que o Blair com certeza lutou contra alguém nos últimos momentos da vida dele. Um artigo que foi publicado pouco tempo depois da morte do Blair deu a entender de que eles possivelmente tinham conseguido um fio de cabelo que tinha um folículo, mas até onde a gente sabe, nada de muito útil saiu dessa evidência, já que ninguém foi preso ou investigado em relação a esse caso.
Outro artigo falava sobre o Blair ter escoriações de estrada, road rash, que é o tipo de ferimento que acontece quando você sai de um veículo em movimento e se machuca. E por ser um movimento que aconteceu em uma certa velocidade, ele deixa um padrão bem específico, diferentemente de uma escoriação, uma raladura normal. Mas ele também podia ter acontecido quando ele estava só correndo, fugindo de alguém e aí caiu no chão e se ralou. Então fica aí mais um cenário possível para o quebra-cabeças chamado O que raios aconteceu com Blair Adams. No dia 12 de julho, o dia seguinte à descoberta do corpo do Blair, a polícia consegue identificar a vítima e eles começam, obviamente, a investigar toda a vida do Blair, tentando achar alguma pista que pudesse dizer o que aconteceu com ele, quem podia ter um motivo para querer roubar a vida dele, qualquer coisa. Até pelo fato de que aparentemente a pessoa que roubou a vida dele nem roubou ele de fato em pertences materiais. E não que matar alguém para roubar os pertences dela seja muito melhor, mas era muito, muito esquisito esse montante de dinheiro e joias deixado para trás junto com o corpo do Blair e dessa forma espalhada, como se alguém estivesse querendo mandar uma mensagem, sabe? A Sandra, a mãe do Blair, numa entrevista com a polícia, disse que ela acreditava que ele estava viajando para os Estados Unidos para assistir às Olimpíadas de Verão, que estavam acontecendo no ano de 1996, na cidade de Atlanta, que não ficava muito longe, uma distância de carro do estado em que ele acabou falecendo. E como ela sabia que ele já tinha viajado bastante, tinha morado na Alemanha e pá, não parecia nem um pouco absurdo ele dizer que ia ali dar um pulinho nos Estados Unidos para assistir um evento tão grandioso quanto as Olimpíadas, sabe? Porém, até a Sandra, a mãe do Blair, lembra que realmente ele estava agindo muito esquisito desde a época que ele tinha parado de frequentar as reuniões dos Alcoólicos Anônimos. E no testemunho dela para a polícia, ela fala dessa conversa que ela teve com o Blair, na qual ele dizia que ele achava que tinha alguém indo atrás dele e espalhando vários rumores sobre ele. E ela também acrescenta que toda vez que ela perguntava o que estava acontecendo, ele não queria entrar em nenhum detalhe específico, ele só parecia muito angustiado, muito nervoso e ela não fazia a menor ideia do que estava passando na vida do filho. Ok. Outra informação que grudou assim no meu cérebro foi de que no exame de toxicologia do corpo do Blair, nenhuma substância foi encontrada. Nenhum sinal, nem de substâncias ilegais, nem de álcool foi encontrado no corpo dele no exame pós-mortem. E aí até aí eu tava, ok, quem sabe ele ficou muito maluco de metanfetamina, quem sabe ele pegou um LSD podre e bebeu muito álcool, talvez, sei lá. Mas com esse resultado que diz que não tinha nenhuma substância pesada, nem álcool no corpo dele nos últimos dias de vida, eu desisto. Eu não sei mais o que está acontecendo aqui, eu entrego para Jesus Cristo. Sendo assim, a gente volta para a teoria de que ele podia estar tendo um surto de saúde mental não diagnosticado e não tratado. Afinal, muitas patologias da mente levam as pessoas a ter certeza de coisas que não têm base nenhuma na realidade. Ou realmente tinha alguém atrás do Blair por algum motivo e ele sabia disso e por isso ele não parou quieto em lugar nenhum por quase uma semana antes dele morrer ou ser assassinado. Para todos que conheciam o Blair, a notícia da morte dele foi um tremendo choque, afinal eles estavam vendo o esforço que ele estava colocando em mudar de vida, em tentar se ajeitar e colocar as ideias no lugar, pelo menos até a última semana de vida dele. E ainda mais com o fato de que a investigação da morte dele tinha muito mais perguntas do que respostas, sabe? E o que realmente aconteceu no período entre 7h37 da noite, quando ele saiu da pousada Fairfield, e aproximadamente às 3h30 da manhã, quando ele já estaria sem vida, nós talvez nunca saberemos. Mas no ano de 2010, a polícia recebeu um retrato falado de um suspeito que veio à tona relacionado ao caso do Blair. Ele foi descrito por duas mulheres que afirmavam ter visto o Blair falando com esse homem do retrato falado do lado de fora do restaurante Cracker Barrel, em Knoxville.
E de fato, a área entre esse restaurante, a pousada Fairfield e o estacionamento da construção em que o Blair foi encontrado ficava numa distância de 19 minutos de caminhada, então uma região bem próxima até. Além de que esse restaurante Crackle Barrel ficava na calçada, exatamente no caminho entre a pousada e o estacionamento da construção, quase impossível de não passar por ele no caminho entre essas duas localizações, sabe? Você teria que se esforçar muito para pegar uma rota diferente. Sendo assim, a nova hipótese era de que o Blair tinha ido para o restaurante para jantar, e teria sido esse o momento em que essas mulheres viram ele conversando com esse homem misterioso. Até porque realmente a autópsia não encontrou nenhuma substância ilegal e nenhum vestígio de álcool no corpo do Blair, mas eles encontraram vestígios de alface, carne e camarão, indicando que ele comeu alguma coisa antes de morrer misteriosamente. Outra possibilidade que a polícia considerou foi de que na região em que tudo isso aconteceu tinha uma estrada em que era muito comum caminhoneiros pararem e solicitarem serviços, a venda de amor, sabe? Se é que você tá me entendendo. Além de ser muito comum a venda de substâncias que não eram aprovadas pelo governo. Você tá me entendendo, né? Afinal, mais uma vez, a gente está no ano de 1996 e isso só confirma que não dá para descartar tão facilmente a teoria de que esse caso foi uma venda de substâncias que deu muito errado ou uma venda de serviços íntimos, uma venda de amor que deu muito, muito errado. Mas o que muita gente afirma é que dentro dessa mesma teoria também não faz muito sentido ter sido deixado para trás o dinheiro e as joias dele, além do jeito que o dinheiro foi jogado em volta do corpo, porque parece muito mais uma coisa de um crime passional, sabe? Parece muito mais uma coisa de alguém que conhecia ele e tinha alguma coisa muito pessoal a dizer. Alguns elementos do crime são gritantes na diferença de quando é cometido por alguém que não conhecia a vítima e quando é alguém que tinha uma coisa muito mais pessoal, sabe? E essa cena de crime parecia uma coisa muito mais íntima do que um crime aleatório ou um assalto que deu errado. Além disso, o comportamento completamente errático do Blair nos últimos dias, comprar um bilhete para a Alemanha que ele nunca pretendia usar, alugar um quarto na pousada que ele nunca nem entrou, realmente indicavam que ele podia ter uma suspeita de que tinha alguém na cola dele e ele podia estar fazendo o possível para despistar essa pessoa. E essa teoria combina muito com o desespero dele de ou voltar para a Alemanha ou cruzar a fronteira com os Estados Unidos e o fato dele nunca conseguir ficar parado num lugar só tempo demais. Porém, além dos comentários paranoicos e dos comportamentos aparentemente irracionais do Blair, não tinha nenhuma outra evidência que sustentasse essa teoria, nenhum bilhete, nenhuma carta de vingança, nenhuma mensagem no celular, porque sim, em 1996 já existia SMS, tá, galera? Nenhum relato de algum amigo, ninguém que pudesse, assim, colocar um nome nesse suposto stalker, nessa pessoa que podia estar tirando a paz do Blair. Nenhuma testemunha de que o Blair estivesse realmente vendendo substâncias, além de estar apenas utilizando substâncias ilegais, mas aí eu sou obrigada a dizer, se ele estava envolvido com um negócio muito esquisito, eu não acho que ele ia chegar para a mãe dele e dizer, então, mãe, tô lascado, sabe? Além de que também, na minha opinião, é muito pouco provável que a polícia do Canadá e dos Estados Unidos tenham se juntado nessa investigação, porque eu, pelo menos, já vi casos suficientes para saber que, apesar do nome Estados Unidos, nem em casos de investigações criminais eles costumam se juntar muito por questões de jurisdição e diferenças nas leis, nas condenações das leis pelos crimes. Quanto mais se juntar com a polícia de um país estrangeiro, Deus o livre, melhor deixar um maníaco homicida solto por aí do que deixar o orgulho de lado, né, Estados Unidos? Se você não sabe por que eu estou dizendo isso, vê o caso do Andrew Cunanan, o homem que matou Gianni Versace, e você vai ver como se a polícia dos Estados Unidos fosse muito mais unida, se pá, as coisas tinham sido um pouco diferentes. Se pá.
E sendo assim, a última informação oficial que a gente tem sobre esse caso é de que os restos mortais do Blair Adams foram cremados e enterrados no Parque Memorial de Victoria, que também fica em British Columbia, no Canadá. E a mãe dele, a Sandra, chegou a dar uma entrevista para um dos documentários sobre a morte do filho, e nessa entrevista ela afirma que ela aceitou a morte do filho, mas que ela não consegue evitar de se perguntar o que realmente aconteceu com ele nos últimos momentos de vida, o que eu super entendo. E ela também afirma que saber a verdade provavelmente ajudaria ela a seguir em frente e conseguir dar um fechamento para esse capítulo do luto na vida dela, mesmo que não vá trazer o filho dela de volta. Mas que apesar disso ela tenta seguir em frente e não deixar a dúvida consumir ela enquanto ela segue com a vida. E sendo assim, vamos lá para as teorias mais populares sobre esse caso e eu vou mencionar a teoria de que ele poderia ter tirado a própria vida, mas eu acho essa a teoria mais fácil de descartar, porque pela natureza da morte do Blair, assim, ninguém tira a própria vida se socando no estômago até falecer. Galera, por favor. Teoria número 2, MK Ultra. E se você nunca ouviu falar do que é o MK Ultra, essa é aquela teoria da conspiração que tem uma substância que o governo dos Estados Unidos usa para controlar a galera, e tem gente que pega umas entrevistas da Lindsay Lohan, daquela fase bem complicada dela, ela mandando shade para Paris Hilton e falando umas coisas muito sem sentido e diz, ela tava sob efeito do MK Ultra aqui, ó. Mano, o sonho dos Estados Unidos que eles conseguissem ter uma substância capaz de controlar a mente dos outros. E além disso, se eles controlam a pessoa, por que raios eles iam botar a Lindsay Lohan pra fazer merda na balada? Desconfia, gente. Se eles pudessem controlar a Lindsay Lohan, eles tinham feito ela fazer filme até... Eu acho que só acredita nessa teoria da conspiração quem nunca conviveu com um ser humano de verdade que lutou com dependência química. Porque, assim... Teoria número 3. O Blair estava envolvido com drogas. E dentro dessa teoria a gente tem duas mini teorias. E então, ou ele era um usuário muito adepto, muito hardcore, e ele acabou arranjando uma dívida com alguém, ou ele cansou de ser só usuário e resolveu virar vendedor de substâncias pesadas e também deu muito, muito ruim para ele. Teoria 4. Um programa que deu errado porque vai que o cliente mudou de ideia na hora e deu briga, ou o Blair mudou de ideia e dispensou o cara. Vai que ele falou alguma coisa muito ofensiva, né? Afinal, ele já estava meio pá das ideias, ele não estava muito normal da cabeça. E talvez ele tenha falado uma coisa que ofendeu tanto o suposto cliente que ele ficou pistola e resolveu socar ele até a morte. É possível. E a teoria número 5 seria, na verdade, a teoria número 3, número 4 juntas, então, de que ele estava envolvido com a venda de substâncias e com a venda do próprio corpo para talvez tentar sustentar o vício. E junto com tudo isso, tem uma galera que joga de que talvez pode ter sido só um surto mental. Afinal, ele já estava falando das paranoias da cabeça dele e se sentindo perseguido há muito tempo. Mas assim, né, cá entre nós, ele acabou sendo espancado até a morte, então se pá, ele tinha algum motivo realmente para estar paranoico, né? Muita gente também comenta que esse caso lembra o filme Onde os Fracos Não Têm Vez, e esse filme acompanha uma investigação de uma venda de drogas que deu muito errado. A galera que acredita que teve alguma coisa a ver com a sexualidade do Blair argumenta pelo fato dele estar com as calças abaixadas e nenhum bem material dele ter sido levado. E realmente é um fato de que os trabalhadores sexuais se expõem a muitas circunstâncias minimamente desagradáveis, apesar dessa onda da internet querer normalizar esse trabalho através do OF, chamando de modelo alternativa, o que eu particularmente acho ridículo e de nenhuma forma um avanço para o papel da mulher na sociedade.
Mas eu já tô começando a viajar com esse caso. Eu já viajei, eu fui muito longe nos meus pensamentos e eu não consegui voltar com resposta nenhuma. Então, por favor, se você tem alguma teoria do que você acredita que aconteceu com Blair Adams, deixa aí nos comentários. Por mais absurdo que possa soar, afinal, esse caso já é absurdo por si só. Então, sei lá, você acredita nas teorias que eu já mencionei, você tem uma teoria dentro da sua cabeça que não é nada disso, por favor. Eu particularmente acho que tinha alguma substância muito forte envolvida, porque muitas substâncias ilícitas de fato são diretamente ligadas a altos índices de violência, mudança de humor. E não tô tentando justificar nada, tá? Mas quando a pessoa já não tá muito bem das ideias e aí ela usa ou injeta ou cheira alguma coisa, pode dar muita caquinha, sabe? E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Elizabeth, eu espero que você assista esse vídeo e que você goste bastante. Eu trouxe o máximo de informação que eu consegui juntar nas últimas semanas. E ainda assim é com certeza um dos casos mais confusos que eu já falei nesse canal. Mas me diz aí se você gosta desse tipo de caso em que a gente tem que ficar imaginando o que aconteceu, o que pode ter acontecido, ou se você prefere aqueles casos solucionados, muito bem resolvidos, em que a gente sabe quem foi o maluco que cometeu o crime e de preferência ele está na cadeia, pagando pelas ações dele. E é isso, gente. Se cuida, se hidrata, se inscreve no canal, ativa as notificações para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo, tá bom? E tchau!